Olá, estudantes e amigos da APML. Eu sou o professor Renato Duarte e vamos dar início à aula de número 19 da nossa série Enem Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2016, que diz o seguinte: um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O banco de sangue aluga refrigeradores de uma empresa para a estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que, de cada 60 ml de sangue, extraem-se 40 ml de plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi. Veja que o enunciado é um pouco extenso e tem muita informação. Então, vamos localizar as informações importantes, listar elas, tá? E depois vermos como utilizar na solução da questão. Vamos iniciar por esses 450 ml mencionado aqui, porque a questão diz: um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador, ou seja, cada doador doa 450 ml de sangue, tá? Então, cada doador doa 450 ml de sangue. Muito bem, continuando. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, olha só, após a doação, é feita uma separação, o plasma das hemácias. Aí o que diz? O primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o plasma. O plasma é armazenado em bolsas de 250 ml. Então, é uma informação importantíssima que nós vamos poder listar, tá bom? Então, nós vamos ter lá as bolsas de 250 ml, né? ml. Agora, o que vai ser colocado nessas bolsas aqui? Plasma. Muito bem. Então, olha só. Continuando. O banco de sangue aluga refrigeradores de uma empresa para a estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Aí, cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Então, olha só, cada refrigerador vai estocar 50 bolsas, é uma informação que eu posso utilizar também. Então, refrigerador, certo? Ele estoca 50 bolsas. 50 bolsas. Bolsas de quê? De plasma. Muito bem. Em um refrigerador, vai estar estocado 50 bolsas de plasma. Em 2 refrigeradores, 100 bolsas. Em 3 refrigeradores, até 50 bolsas. Beleza. Continuando. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Olha só outra informação importante. Né? Em uma semana, 100 pessoas doaram sangue. Então, nós temos aqui uma doação semanal, tá? Eu vou colocar aqui como doação semanal. Semanal. O que aconteceu? 100 pessoas doam sangue, tá bom? Muito bem. Continuando. Admita que de cada 60 ml de sangue extraem-se 40 ml de plasma. Muito bem, uma informação também que nós vamos utilizar. O que acontece? De 60 ml de sangue,
extraem-se o quê? 40 ml de plasma. E finalizando, nós temos que a questão diz assim: o número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi. Então, nós temos que descobrir a quantidade de congeladores. Esses congeladores aqui está se referindo aos refrigeradores do início da questão, certo? Então, vamos tratar como a mesma coisa. Então, o número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar, certo? Para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana. Então, olha só, vamos começar por aqui, pelo período, certo? Então, olha só, vou colocar aqui como tópico 1, certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar quantos ml de sangue é doado em uma semana, tá? Então, vamos verificar aqui a quantidade de sangue, né? Quantidade de sangue em ml, né? Que é doado em uma semana. Em uma semana. Em uma semana. É isso que nós vamos fazer agora. Então, olha só. Veja que em uma semana, 100 pessoas fazem doação, certo? E que cada doador doa 450 ml de sangue. Então, a quantidade, né? A quantidade aqui, quantidade que nós estamos querendo vai ser igual a 100 pessoas vão fazer doações. Cada pessoa tem que doar 450 ml de sangue. Então, vou fazer 100 vezes 450. E aí vai ser igual a 45 mil. Certo? 45 mil. O que? Aqui é ml de sangue. Muito bem, então nós já temos a quantidade de sangue que é doada em uma semana, 45 mil ml, certo? Bom, após encontrarmos a quantidade de sangue doada em uma semana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar a quantidade de plasma separado do sangue em uma semana, tá bom? Então, nós vamos verificar agora a parte do plasma. Vou colocar aqui como tópico 2, certo? Então, nós vamos verificar a quantidade de plasma separado do sangue, né, em uma semana. Vou colocar só assim, em uma semana. Beleza. Então, perceba que a questão diz aqui que de 60 ml de sangue, né, é extraído 40 ml de plasma. Nós podemos resolver utilizando uma regrinha de 3, certo? Em que nós vamos ter duas informações. Quais são elas? É o sangue e o plasma. Então, vou colocar aqui o sangue, e vou colocar aqui o plasma. Agora, eu tenho uma informação, 60 ml, tá? 60 ml de 60 ml de sangue, extraem-se 40 ml de plasma. Agora, olha só, eu quero semanal. Na semana, é doado 45 mil ml de sangue. Então, 45 mil ml de sangue, eu vou poder extrair quanto de plasma? Tá? Então, a gente vai fazer aquele produtozinho, tá? Cruzado, da seguinte forma. Vou fazer 60 vezes x é igual a 40 vezes 45 mil. Tá? Dá para fazer aqui do lado. Então, vamos lá. 60 vezes x, certo? É igual a 40 vezes 45 mil. Tá bom?
Observa que nós estamos trabalhando com números grandes nessa equação. Tá? Então, nós podemos fazer o seguinte. Tá? Eu vou dividir ambos os membros por 10. Quando eu dividir ambos os membros por 10, né, vai ficar 60x dividido por 10, que vai ficar 6x, que é igual, tá? Eu posso escolher dividir o 40 por 10 ou o 45.000 por 10. Eu vou dividir o 40 por 10, que aí vai ficar 4, certo? Vou só repetir aqui o 45.000. Bom, nós temos aqui o 6x, né? E nós temos aqui o 4, os dois são pares. Eu posso dividir ambos os membros por 2. Aí vai ficar 6x dividido por 2, que vai ficar 3x, que é igual. Eu posso dividir o 4 por 2, ou eu posso dividir o 45.000 por 2. Eu prefiro dividir o 4. 4 dividido para 2 vai ficar 2 vezes 45.000. Muito bem, ó. Aqui nós temos o 3, né? E aqui nós temos o 45.000, que é um múltiplo de 3. Então, eu posso dividir ambos os membros por 3, certo? Posso dividir ambos os membros por 3. Então, vai ficar 3x dividido por 3, que vai ficar x, que é igual a 2, eu vou repetir, vezes 45.000 dividido por 3, vai ficar 15.000. 15.000, certo? Então, o x ele vai ser igual, né, a 2 vezes 15.000, que é igual a 30.000, certo? Muito bem. Aqui, esses 30.000 é ml, tá? Vou colocar aqui ml de plasma. Ok? Então, nós temos, né, logo, tá? Vou colocar aqui, logo x é igual a 30.000 ml de plasma. Ok? Muito bem. Agora que eu descobri a quantidade de plasma, né, separado do sangue em uma semana, eu vou verificar a quantidade de bolsas para colocar esse plasma, tá bom? Então, vou precisar limpar a tela para a gente poder continuar. Certo, então vamos verificar agora a quantidade de bolsas para pôr o plasma, tá bom? Então, eu vou chamar de item 3. Item 3, nós vamos verificar a quantidade de bolsas para colocar o plasma. Assim, para pôr o plasma. Muito bem. Então, para eu descobrir essa quantidade de bolsas, tá? Vou colocar aqui quantidade de bolsas. Eu preciso fazer o seguinte. Nós descobrimos, ainda agora há pouco, que a quantidade de plasma, né, separado do sangue em uma semana é de 30.000. Então, vou pegar 30.000 e vou dividir pela capacidade das bolsas. Nós temos aqui, olha só, foi uma informação que nós pegamos, que a capacidade das bolsas de plasma é de 250 ml. Certo? Então, eu vou dividir por 250. Bom, olha só, para nós resolvermos, né, nós podemos simplificar, né, cortar esse zero com esse, tá bom? Aí nós vamos ficar com 3.000 dividido por 25, tá? Olha só, nós podemos ainda simplificar, né? Divido o numerador e o denominador por 5, certo? 3.000 dividindo por 5 vai ficar 600. 25 dividido por 5 vai dar 5, tá? E 600 dividido para 5 vai ser igual a 120. 120 o quê? Bolsas.
bolsas, tá, de plasma. Certo, nós já temos a quantidade de bolsas de plasma. Agora, o que nós temos que verificar? O número mínimo de congeladores para poder colocar essas bolsas de plasma. Então, veja que nós já podemos partir para a próxima parte, que é verificar o número de refrigeradores mínimos necessários, tá bom? Então, vamos verificar a quantidade de refrigeradores. Muito bem. Se nós precisamos descobrir o número mínimo de congeladores, é só a gente observar o seguinte, que uma das informações que nós extraímos, né, é que um refrigerador estoca 50 bolsas de plasma, certo? Então, olha só, um refrigerador, ele estoca 50 bolsas. 50 bolsas, certo? Então, um refrigerador não é suficiente para nós estocarmos as 120. Vamos precisar de mais refrigerador. Então, se nós tivermos dois refrigeradores, tá? Se nós tivermos dois refrigeradores, nós podemos estocar 100 bolsas. Mas perceba que ainda não é suficiente, porque nós temos 120 bolsas. Então, nós vamos precisar de mais um refrigerador. Por quê? Com três refrigeradores, nós podemos estocar 150 bolsas. Ou seja, dá para estocar as 120 bolsas e ainda sobra espaço, tá bom? Então, por essa breve análise aqui, nós já verificamos, né, que são necessários, no mínimo, 3 refrigeradores. Para estocar essas 120 bolsas de plasma. Esses 3 refrigeradores nós encontramos aqui na letra B, tá? Então, finalizamos mais uma aula da nossa série Enem Estudando Contagem, tá bom? Bons estudos e acessem nossas redes sociais.